Olá pessoal, aqui é o César, criador da Gênesis. No último episódio, eu introduzi a ideia de como a voltagem celular contribui para condições crônicas, sejam desequilíbrios triviais, sejam para desequilíbrios mais complexos, como doenças autoimunes. Hoje você vai compreender como as matérias-primas são fundamentais para a renovação celular. Para se renovar, uma célula precisa de gorduras na parte externa, proteínas na parte interna, minerais, vitaminas e oxigênio para rodar os processos metabólicos. Aqui uma má notícia: o solo convencional não mais concentra nutrientes. Se você pega o período de caça, na transição para a agricultura e hoje a indústria, a riqueza do solo diminuiu drasticamente, como também a lógica natural de produção do alimento. A quantidade de minerais e vitaminas no solo também diminuiu. No período pós-indústria, nós reduzimos a ingestão de gorduras animais drasticamente e aumentamos drasticamente a ingestão de açúcares e óleos vegetais processados e refinados. E de onde vem o problema do solo hoje? Ele vem exatamente pelo uso de pesticidas. O que eles fazem? Matam os fungos e com isso não há mais o processo de geração contínua de ácidos úmicos e fúlvicos. Ou seja, sem fungo não há decomposição e, consequentemente, as plantas crescem com deficiência de vitaminas, minerais, aminoácidos e principalmente ácidos úmicos e fúlvicos. E se as plantas estão deficientes desses ácidos e nosso corpo? Com certeza também. Sem ácidos fúlvicos e úmicos, os nutrientes têm dificuldade de entrar nas células, que se tornam famintas com o tempo. E só lembrando, o que animais confinados comem? Grande parte deles comem ração, que são grãos processados em forma de ração. De onde vêm esses grãos? De solos deficientes de ácidos úmicos e fúlvicos. Isso é um grande desafio para a gente hoje. A produção atual do alimento reduziu muitas matérias-primas que as células precisam para funcionar e renovar bem, principalmente minerais e vitaminas. Mas isso é o primeiro desafio. O segundo é o processamento atual dos alimentos. Por que o sal, depois de extraído, é refinado? Por que usamos óleos processados e refinados? Por que hidrogenamos óleos que foram processados? Por que sintetizamos aromas artificiais e neurotóxicos? Então, para funcionar e se renovar bem uma célula, ela requer matérias-primas. E a renovação é falha com gorduras vegetais, aromatizantes artificiais, aditivos químicos, adoçantes, sementes transgênicas, refinamentos e a alta concentração de açúcares em farinhas. Precisamos então de duas coisas. Primeiro, encontrar alimentos de solos férteis. Segundo, de repensar a agenda alimentar pós-industrial de alimentos refinados, que foi colocada para nós e acatamos sem questionar. Essa é a primeira parte da história. A segunda, nosso corpo tem conseguido processar os alimentos e utilizar as matérias-primas de forma eficaz. Você precisa produzir suficientemente ácido pelo estômago, bile pelo fígado e enzimas pelo pâncreas e intestino. Com uma baixa quantidade de bile, você não consegue absorver gorduras, consequentemente, você não consegue formar de forma eficaz o exterior das células, que é feita de gorduras. Se alimentos gordurosos te deixam enjoado, a sua produção de bile está baixa. Com uma baixa acidez no estômago, você não consegue digerir bem as proteínas e, consequentemente, você não consegue formar o interior das células, que é constituído de aminoácidos. Se você tem azia, refluxo, queimação, já é um sinal que a sua produção de ácido pelo estômago está baixa. Além da produção de ácido pelo estômago, bile pelo fígado, é necessário inúmeras enzimas digestivas. Por exemplo, lipase, amilase, protease, lactase. Se o nível de estresse fisiológico do seu corpo estiver alto, a produção dessas enzimas reduz drasticamente. Por exemplo, se você tem intolerância à lactose, é muito provável que esteja associado com uma hiperestimulação adrenal e, consequentemente, uma baixa produção de enzimas.
E chegamos então no dashboard, na ferramenta de equilíbrio fisiológico, que a gente sintetiza os conhecimentos acima e as estratégias de reequilíbrio fisiológico. A parte de cima do dashboard é composta por escolhas alimentares. Duas estratégias estão aqui envolvidas nas escolhas alimentares: a busca por alimentos de solos férteis e a redução da ingestão de alimentos refinados. A parte inferior do dashboard é composta pelo controle fisiológico, produção de energia, digestão de alimentos e a integridade intestinal. Aqui você controla a sua produção de energia ao controlar o nível de insulina do seu corpo, a digestão de alimentos ao controlar a produção de ácido pelo estômago, bile pelo fígado e enzimas digestivas pelo pâncreas e pelo intestino, e você controla sua integridade intestinal ao regular sua microbiota e inflamação. A gente vai aprofundar nesse dashboard nas próximas séries. Quanto às matérias-primas, temos inúmeros desafios hoje. A produção do alimento e o refinamento têm diminuído a concentração de nutrientes. Além disso, estamos digerindo e absorvendo bem os nutrientes. Nunca foi tão comum em nossa história uma baixa produção de acidez, que gera azia, refluxo, uma baixa produção de bile, que gera enjoo ao ingerir alimentos gordurosos, e uma baixa produção de enzimas digestivas. Condições crônicas, sejam triviais ou complexas, acompanham deficiências de matérias-primas. Aliviar sintomas é útil, mas não resolve o problema. É necessário atacar as causas de desequilíbrio fisiológico, e entre elas é necessário aumentar a ingestão de nutrientes e apoiar o processo digestório.